Olá, a paz esteja contigo. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. E antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, quero pedir a você que, se você ainda não fez isso, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê o seu joinha e deixe um comentário a respeito da aula. Você pode também indicar o nosso canal para outras pessoas, para os seus familiares e para os seus amigos, ok? Então nós estamos estudando juntos na Escola Bíblica Online e a nossa revista, cujo tema é Portando uma Nova Identidade. Portando uma Nova Identidade. E hoje nós estamos iniciando a segunda aula. Como você pode se lembrar, na nossa primeira aula, nós dividimos a aula em duas partes para que não ficasse muito longa, e nós vamos usar esse mesmo critério agora na segunda aula também. A nossa primeira aula, nós trabalhamos sobre o tema Um Novo Caráter, a lei do reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o tema Você é sal e luz, baseados ainda no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5, onde Jesus pregou o seu famoso Sermão da Montanha. Vamos orar, vamos falar com Deus e iniciar a aula desse segundo capítulo, dessa segunda lição, Você é sal e luz. Pai querido e poderoso, fala conosco agora, abençoa a nossa aula da Escola Bíblica Online. Faz deste teu servo um instrumento nas tuas mãos, me dá unção, ousadia, capacidade através do teu Espírito Santo para ensinar. E abençoa a todos nós, a cada um de nós individualmente, para nós aprendermos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, nossa lição de número 2, a primeira parte da lição. O tema é Você é sal e luz. E o texto que nós vamos usar como base da nossa lição é o texto de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 16. E diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Versículo 16 diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E eu quero acrescentar um versículo para nossa meditação, um versículo que está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, quando Paulo, usado por Deus, diz assim: Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Vamos lá então, iniciando a nossa aula com base nesses dois textos. Se você que tem a revista, acompanha comigo a leitura aí na página de número 9, onde está escrito ali comentário e introdução. Diz assim: Deus nos chamou para fazer diferença neste mundo, para influenciá-lo. Você não foi chamado por Deus para apenas receber bênçãos, mas também para ser bênção para a vida das pessoas, ser bênção para a sua família, ser bênção para a sua igreja, ser bênção para a sociedade e ser bênção para o mundo. Por isso, logo após Jesus falar sobre o caráter do cristão e a verdadeira felicidade, que nós estudamos na primeira aula em duas partes, ele passa agora a ensinar sobre a responsabilidade que o cristão tem de influenciar positivamente o mundo. E para ilustrar como deve ser essa influência positiva, Jesus usou dois símbolos do cotidiano das pessoas: a luz
e o sal. Todos nós sabemos o que é luz, todos nós sabemos o que é sal. Veremos na lição de hoje como esses dois símbolos, o sal e a luz, ilustram perfeitamente a influência do cristão na sociedade. Então, como você pôde observar aqui na introdução, Jesus quer nos ensinar, nos mostrar que a gente não serve a Ele apenas para ser abençoado, mas nós servimos ao Senhor, nós que servimos ao Senhor, temos também a responsabilidade de influenciarmos a sociedade aonde nós vivemos, desde a nossa microsociedade, que é a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, até a macrosociedade, a nossa vila, a nossa igreja, a nossa vila, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, e influenciar o mundo. Então não é apenas o privilégio de ser abençoado, mas junto com o privilégio, a responsabilidade de sermos influenciadores, influenciarmos de forma positiva a sociedade que nós estamos inseridos. Dando continuidade à nossa leitura, ainda na página 9 da revista, nós vamos ao ponto 1 que diz: vós sois o sal da terra. 1.1 Sal da terra. Jesus afirma que o cristão verdadeiro, ele é como o sal. Mateus capítulo 5, versículo 13, que nós lemos há pouco, que diz: vós sois o sal da terra. O sal fala de um tipo específico de influência que o cristão exerce. O detalhe inicial, porém, é que Jesus não diz que seus discípulos deveriam ser sal apenas na região em que viviam. Jesus não está dizendo que eles deveriam ser sal só lá no vilarejo, só lá na vila onde eles viviam. Não, Jesus não está dizendo isso. O mestre afirma que eles deveriam ser o sal da terra. Isto é, deveriam fazer diferença não só na vila, no vilarejo, mas eles deveriam fazer diferença em todo o mundo. Os discípulos de Cristo foram chamados para serem testemunhas do Evangelho, como diz lá em Atos, testemunhas do Evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, Atos 1:8. Aplicando esse chamado às nossas vidas hoje, Jerusalém representaria a nossa cidade, a nossa região próxima. Judéia representaria o nosso estado. Samaria representaria os estados vizinhos, podemos dizer o nosso país. E os confins da terra representariam, claro, todo o restante do mundo. 1.2 Os atributos do sal. Quanto ao tipo de influência ao qual Jesus se refere, sabemos que o sal tem dois atributos principais. Quais são eles? Dar sabor e conservar. O sal, ele é usado para dar sabor, mas ele também é usado para conservar. Logo, Jesus está dizendo que o cristão exerce influência sobre o mundo, dando-lhe sabor e ajudando-o a conservar determinadas coisas, cuja preservação significa um grande bem para a sociedade. Mas o que é dar sabor ao mundo? E que tipo de coisas o crente pode e deve preservar por meio da sua influência sobre a sociedade? Então veja que o sal ele tem dois papéis principais. O sal, ao mesmo tempo que ele é usado como tempero para dar sabor, o sal também é usado para conservar alimentos. Nos dias de Jesus, por exemplo, não existia geladeira, nem tampouco essas caixas térmicas que existem hoje. Então, quando eles precisavam transportar, por exemplo, os peixes de uma cidade para outra, ainda que as cidades não fossem muito distantes, mas no transporte, com o calor característico daquela região, o peixe ia estragar e apodrecer. Então, a maneira de transportar sem que o peixe se estragasse era salgando o peixe, colocando o peixe no sal para que o sal pudesse conservar o peixe.
A gente vê isso hoje em dia aqui no Brasil muito em algumas vilas no interior dos estados do norte e do nordeste, onde ainda não tem geladeira, refrigeradores, e as carnes são conservadas com o sal, né? Então a gente vê que o sal tem, além da característica ou do papel de dar sabor, de temperar, o sal também tem o papel de conservar. E Jesus está dizendo que eu e você somos o sal da terra. Então a proposta de Jesus, a proposta do ensino de Jesus é lembrar a gente que nós temos o papel de dar sabor a esta terra e de conservar determinadas coisas nessa terra. Vamos tentar entender então este ensinamento. Voltando na revista, leia comigo, ainda na página 9, o ponto 1.3, dando sabor. Uma vez que o sal tem como função dar sabor, Jesus está afirmando, ao referir-se aos seus discípulos como sal da terra, que eles poderiam e deveriam dar sabor ao mundo por meio de suas vidas, ao serem mansos, humildes, sensíveis morais, ou melhor dizendo, sensíveis moral e espiritualmente, incansáveis na busca de Deus, ao serem misericordiosos, limpos de coração e pacificadores, que são as bem-aventuranças que nós estudamos na aula anterior, os discípulos estariam manifestando ao mundo, por meio de sua vida, os valores divinos. Então, na última aula, nas duas últimas aulas, que foi a primeira lição, nós vimos as bem-aventuranças, que na verdade são características que Deus quer que nós, como seus discípulos, tenhamos. E agora, quando Jesus fala que nós temos como sal da terra que dar o sabor a essa terra, como que a gente vai dar sabor a esta terra? Vivendo e revelando, transmitindo, mostrando ao mundo a presença daquelas características da bem-aventurança em nossas vidas. Então, como nós lemos aqui, né? Quando nós somos mansos, humildes, sensíveis moral e espiritualmente, quando nós somos incansáveis na busca a Deus, misericordiosos, quando nós somos limpos de coração e pacificadores, nós estamos fazendo o nosso papel de dar sabor a esta terra como sal da terra que nós somos. Lembrando, você não foi chamado por Deus para apenas receber bênçãos, mas também para ser bênção para a vida das pessoas. Continuando a nossa leitura aqui, nós terminamos a página 9, vamos começar a página 10. Deixa eu voltar aqui então na página 9, finalzinho, dizendo o seguinte: os discípulos estariam manifestando ao mundo, por meio de suas vidas, os valores divinos e dessa forma influenciando positivamente as pessoas, ou seja, salgar o mundo, na linguagem de Jesus, significa, em primeiro lugar, influenciar positivamente as pessoas por intermédio do quê? Por intermédio do exemplo. Mas entenda, primeiro pelo exemplo. A gente é sal da terra quando a gente influencia as pessoas, a começar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos vizinhos, pela nossa igreja, pelos mais próximos, e expandindo isso, a gente é sal influenciando pelo exemplo. Então eu procuro viver uma vida correta, uma vida piedosa, uma vida segundo o ensinamento da palavra de Deus, e as pessoas vão vendo a Bíblia em mim. Eles leem a Bíblia através do meu comportamento, do seu comportamento, e assim então a gente vai dando sabor a essa terra, fazendo o nosso papel de sal da terra. Mas entenda uma coisa, não é só pelo exemplo dar sabor ao mundo, fala também da mensagem do Evangelho, que é a única a dar um sentido real à vida do ser humano. O Evangelho, como diz lá em Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. O testemunho cristão, seja por meio da pregação do Evangelho ou da própria vida que manifesta os valores do reino de Deus no dia a dia,
é o verdadeiro sentido de dar sabor ao mundo. Então entenda isso, nós temos que ser sal da terra no sentido de dar sabor de duas maneiras: através do nosso exemplo, do nosso bom testemunho, e as pessoas vão vendo, sem a gente precisar falar, elas vão vendo o nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso exemplo, e através disso a gente vai influenciando o mundo. Mas não só isso, nós não podemos nos omitir no papel de pregar o Evangelho, de falar do Evangelho, de dar testemunho de Cristo. Isso não pode ser desprezado, não pode ser negligenciado, porque a palavra falada, o ensinamento, aquilo que sai dos nossos lábios, tem poder de influenciar as pessoas. Vejam aí os movimentos ideológicos, como que eles conseguem influenciar? Através do muito falar. Eles falam, repetem, insistem, brigam falando, e de tanto falar influenciam as pessoas, e nós estamos vendo isso na sociedade atual. A sociedade sendo influenciada para tantas coisas que são contrárias à palavra de Deus pela pregação ideológica. E os cristãos, na sua grande maioria, estão se calando no que diz respeito à pregação. Nós fomos chamados por Deus para sermos o sal da terra. E o sal da terra, ele dá sabor. E nós, como que nós damos sabor? Pelo testemunho, pelo bom comportamento, pelo exemplo, mas também pelo falar, pela pregação. Você é sal da terra. Fale de Jesus, dê testemunho, pregue o Evangelho. Ainda na página 10, 1.4 está escrito conservando. O atributo de conservar, do elemento do sal, ilustra muito bem outro tipo de influência positiva que o cristão verdadeiro exerce sobre a sociedade, que é o poder de deter ou resistir à corrupção do mundo. Corrupção aqui é aquela tanto na área moral como espiritual. Aliás, essas áreas estão intimamente relacionadas, porque a nossa condição espiritual afeta o nosso comportamento, afeta nossas escolhas, nossa moral. Então, como sal da terra, o cristão verdadeiro não só se conforma, melhor dizendo, o cristão não se conforma com o padrão moral e espiritual da sociedade em que vive, militando assim contra o mal e a corrupção da sociedade. Então veja só que nós temos como sal da terra o papel de conservar os princípios e os valores divinos nessa terra, porque a terra, ela anda naturalmente, o ser humano ele anda naturalmente no sentido oposto à vontade de Deus. Os princípios e os valores do mundo estão cada vez levando o homem cada vez para mais longe de Deus. E nós, como sal da terra, temos que fazer este papel de conservar os princípios e os valores divinos nesta terra. Então, somos no sentido do sal que conserva, nós temos que conservar esses princípios. Para terminar a nossa primeira parte da aula, da lição 2, quero ler na página 10, 1.5, pisado pelos homens. Jesus disse que se o sal perder os seus atributos, se ele perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mateus capítulo 5, versículo 13. Isso significa que aqueles cristãos que deixam de cumprir a sua responsabilidade de influenciar o mundo positivamente com suas vidas particulares e com a mensagem do Evangelho, estão se tornando espiritualmente insípidos, sem sabor, e por isso acabam sendo destruídos pelos maus costumes e pelos baixos valores da sociedade ímpia. Então aqui nós terminamos a primeira parte da nossa segunda lição, Você é Sal e Luz. Na próxima semana nós vamos concluir esta aula a partir da página 10, o ponto 2, que diz: Vós sois a luz do mundo. Vamos orar? Pai, te agradecemos por tudo que aprendemos hoje.
Quero pedir que o Senhor, através do Espírito Santo, grave cada ensinamento precioso em nossos corações e produza toda a transformação necessária nas nossas vidas e nos fortaleça e nos dê o crescimento espiritual. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula da nossa Escola Bíblica Online. Fica com Deus. Tchau.